Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria ver a Emily aqui. A gente se conheceu, ela era uma adolescente, baby, né? E agora está aqui servindo ao Senhor. É uma alegria ver os frutos do Senhor na sua vida, viu? Gostaria de pedir para você olhar para a pessoa que está ao seu lado e orar por ela. Não orar por você, agora orar por ela. Para que Deus abençoe esse momento de palavra, que Deus possa falar ao coração dela aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para essa tarde, tá bom? Então, vou dar um minutinho para você orar pela sua irmã que está ao seu lado. Senhor, nós te pedimos, Deus, que a sua porção venha sobre nós nessa tarde, Deus. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor encontre em nós solos férteis, ó Pai, para que a sua palavra possa frutificar e fortificar, Deus, tudo que o Senhor já tem falado conosco aqui. Eu te peço por isso, eu te peço a tua graça, Deus, que nós possamos estar aqui apenas como um instrumento do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um dia muito especial para mim, porque depois do inverno mais rigoroso da minha vida, é a primeira vez que eu estou pregando. E era algo que eu fazia antes, e durante essa pausa que o Senhor me deu para aprender algumas outras lições preciosas, como a Thaís nos trouxe aqui muito bem. Deus usou esse tempo para criar algumas raízes no meu coração. E hoje, depois desse inverno rigoroso, é a minha primeira vez aqui. Então, peço a mesma misericórdia que a Thaís pediu. Também estou nervosa. Mas queria me apresentar, então, um pouquinho para vocês. Eu sou lá de São Paulo, por isso que eu não falo vocês. Falei agora. Na verdade, eu sou caiçara lá também. Eu sou do Guarujá, litoral de São Paulo. Alguém conhece Guarujá? Alguém já foi lá? Mas vocês conhecem, não é pelas tragédias, não, né? Pelas coisas boas. E hoje, atualmente, nós estamos morando em Jacareí, é uma cidade do lado de São José dos Campos. Meu marido, ele é um dos pastores que está hoje sendo acompanhado pelo Atos 29, então ele esteve aqui na conferência que teve. E nós estamos plantando uma igreja lá, uma igreja da Presbiteriana do Brasil. Então, orem por nós, por esse projeto de plantação. Deus tem abençoado, tem trazido pessoas. E nós precisamos de oração. Então, lembrem de nós. Nós estamos morando atualmente lá e eu queria me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu estudei no PV, como Fatinha contou para vocês, estudei no Palavra da Vida, fiz teologia 3 anos, me formei como teóloga com ênfase em educação cristã. Saindo de lá, eu fui fazer uma especialização em aconselhamento bíblico. E nesse curso eu encontrei um amigo da época de seminário, que é o Hudson. E ele ia fazer uma viagem missionária com o Diego, meu marido. E aí, por causa dele, por causa dessa viagem missionária, a gente acabou se encontrando, e aí acho que eles vão colocar uma fotinha aí para vocês. Essa fotinha aqui, ó, é o nosso primeiro encontro, que ele foi lá em Santos me conhecer. E aqui o período de seminário, alguns ministérios, pude ir até Moçambique, trabalhar no acampamento lá do Palavra da Vida. E depois de algum tempo juntos, em 2016, nós nos casamos. Então, o ano que vem faremos 10 anos de casados. Muito experientes. E, durante esse período, vivemos muitas coisas. O Diego foi para o seminário também, estudou hoje. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana. E nós também tivemos 2 lindos filhos, que vai aparecer para vocês. Esse é o Bento e esse é o Levi. Duas heranças do Senhor.
Eles foram muito... Vou dizer que o Bento foi mais planejado, o Levi já foi aquela cerejinha do bolo, sabe? Quando você... A irmã que estava contando aqui falou que fez o teste, achou que não ia dar nada e deu. Foi o Levi. E ele veio no momento do inverno da nossa vida. Por quê? Quando o Bento estava grávida do Bento, foi uma gestação incrivelmente tranquila, apesar de ter passado muito mal, enjoei muito, mas uma gestação normal, sem grandes acontecimentos, né? Nada além do esperado mesmo de uma gestação. Mas com 7 meses, dormindo, senti aquela água. Minha bolsa estourou. Sem aviso prévio, sem a gente saber o porquê, fui para o hospital. E o Bento nasceu, de 7 meses. E essa fotinha, inclusive, é do nascimento dele. Infelizmente, prematuro, foi para a UTI, pegou uma infecção pós-parto, teve sepse, paradas cardíacas. E 4 dias depois, essa é a nossa foto nos despedindo dele. Sem dúvida, o inverno chegou na minha vida. O pior inverno, o inverno mais... Pode até passar, não sei se algumas pessoas podem se sentir desconfortável pela foto, mas foi um período muito difícil, um período em que a gente sentiu que realmente o Senhor estava dando uma prova à nossa fé, né? E quando eu penso sobre provação da fé, me vem um personagem bíblico muito forte, que talvez venha à mente de vocês também, que é Jó. Então, gostaria de convidá-las a abrir no livro de Jó. Claramente, não teremos tempo para ler os 42 capítulos, mas quero fazer uma passagem com vocês na história desse homem de nome tão pequeno, né, mas de uma fé tão grande. Gostaria, então, que vocês abrissem comigo em Jó, capítulo 1. Amém a misericórdia. A gente vai ler do 1 ao 5 por enquanto. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Aqui nós temos um homem que claramente era um homem de Deus, né? Um homem honrado, de uma família honrada, um homem que tinha filhos que se davam bem. 10 filhos, gente. Às vezes a gente tem 2 e os filhos já não se batem, né? Imagina 10 que se davam bem. Jó, ele era bem visto na cidade. Ele era um homem honrado na cidade. Jó, ele tinha riquezas, né? A gente vê aqui que ele era um homem que tinha muitas posses, né? Inclusive diz que ali na região dele, ele era o homem mais rico. E riqueza no Antigo Testamento, especialmente no povo de Israel, significava bênção de Deus naquela época. Então, a gente pode ver que era um homem abençoado, um homem preocupado com a sua família. O que ele fazia depois da festa dos seus filhos? Ia lá, chamava cada um deles, conversava, alinhava se tudo tinha dado certo, fazia holocaustos, caso os filhos tivessem pecado em seu coração.
Ele era temente, era preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Quando a gente vê um homem como esse, é tão claro para a gente que ele não fez nada de errado, né? Ele fez alguma coisa, no que a gente leu aqui, ele fez alguma coisa para merecer o que ele passou depois? Não, ele não fez. E eu acho que isso nos traz uma lição que nem todas as nossas dores são por causa de pecado, são por causa de consequências de pecado. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas acabam falando, e de forma até injusta, né? Às vezes a pessoa está passando por uma dor, por um problema, e a pessoa já começa a julgar, mas também, mas essa pessoa também. E não, às vezes sim, às vezes a gente sabe que existem consequências dos nossos pecados, e que muitas vezes a gente nem vive essas consequências por causa da misericórdia de Deus, né? Mas, às vezes, elas vêm. Mas não era o caso de Jó. No caso de Jó, ele não tinha feito nada. Ele estava liso. Estava lhe dando tudo certo. E a gente também tinha um homem que, mesmo dando tudo certo, estava lá, glorificando a Deus. Diferente de algumas pessoas que, às vezes, está tudo certo, a pessoa nem lembra de Deus, né? Estou com dinheiro na conta, vou viajar, não priorizo ir no culto, não priorizo a igreja, não priorizo orar, não priorizo que os meus filhos estejam convivendo, né, na vida ali da igreja. Infelizmente, hoje, nós vemos pais investindo tanto para que os filhos possam ser ótimos profissionais, né? Meu filho vai ser o top da galáxia. Mas não investe isso aqui do filho ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nem que isso custe o filho não ser o top da galáxia, não é verdade? A gente brinca muito, né? Quem é mãe de menino, esses dias o meu filho, o Levi, né? Diego chutou uma bola para ele, ele chutou de esquerda. Nossa, o Diego já estava assinando contrato com o Santos, que é o time dele, né? Tipo, ganhei na loteria, vou ter um jogador de futebol na família. E, para falar a verdade, gente, eu não queria. Eu não quero que o Levi seja jogador de futebol. Não quero que ele ganhe o mundo e perca a sua alma. Prefiro muito mais que meu filho esteja ali, desconhecido, mas conhecido pelo Senhor. Esse deve ser o nosso desejo, né? E Jó tinha isso. Jó queria que os filhos dele fossem tementes ao Senhor. Então, nesse nosso primeiro pensamento, eu queria que você pensasse nisso. Nem toda dor tem uma explicação, né? Infelizmente, as pessoas tentam explicar a nossa dor. Não sei aqui quem já passou por uma perda, um luto, e foi o nosso caso, né? O Bento faleceu há 2 anos e meio atrás. E eu lembro de frases que eu ouvi, tanto ali no velório, quanto depois, frases péssimas de ouvir. Que as pessoas tentavam explicar a minha dor, tentavam dar sentido à minha dor. Só que nem toda dor tem uma explicação. Jó não tinha o livro de Jó para ler, para saber o que estava acontecendo lá nos bastidores da situação, não é? Então, por isso que, assim como Jó, nós também temos que olhar com o olhar da eternidade. Porque se a gente olha na perspectiva terrena, a gente olha para Jó e fala, coitado, esquece, não vale a pena servir a Deus, não é? Mas com o olhar da eternidade, tudo fazia sentido. E é isso que a gente vai ler agora, na continuação de Jó 1:6 ao 12. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Esse texto dá um bug, não dá? A gente fala assim: Deus, por que você está batendo papo com esse cara aí? Não é? E eu não vou entrar em razões tão teológicas assim, porque, como a Emily disse, aí é problema dos pastores, tá? Vocês perguntam para eles. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui é que Satanás, ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Ele não está livre, leve e solto para fazer tudo o que ele quer. Como disse Martinho Lutero, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele não é poderoso. Às vezes a gente vê assim uma religiosidade gospel no Brasil que às vezes dá mais palco para o diabo do que para Deus. Não é verdade? Mas não é isso que o diabo é, não, gente. Ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então, a sua vida não está fora de controle. Pode ficar tranquila. O diabo não tem poder para fazer o que dá na telha. Ele está debaixo da soberania de Deus. E assim, me dá um conforto saber disso. Sabe por quê? Porque eu volto para a palavra do Senhor, para o caráter de Deus, e eu tenho algumas certezas. Certeza como Deus, ele é bom. Certeza como Deus me ama. Certeza como Deus nunca vai permitir algo para me destruir. Por quê? Porque ele é bom, porque ele me ama. Então, o diabo ele não tem poder para ir além daquilo que Deus quer. A sua vida está no controle de Deus. Não é bom saber disso? Não é bom confiar num Deus desse? Que tem a sua vida na palma das mãos dele. Isso era algo que me confortava muito quando eu recebi a notícia de que meu filho tinha partido. Salmo 139:16 diz que todos os dias escritos para mim já foram escritos antes mesmo de qualquer um deles existirem. Eu tinha absoluta certeza que o Bento viveu todos os dias escritos para ele. Ele cumpriu fielmente tudo o que o Senhor tinha para ele. E apesar de perder a cor da vida por um pouco de tempo, e não querer viver mais, eu sabia que a minha vida ainda tinha páginas para serem escritas e vividas. Por isso que eu não podia parar ali. E continuando, a leitura de Jó 1:13 diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se,
rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Eu perdi um filho. E talvez você perdeu alguém que você ama, ou algo que era importante para você. Você conhece uma dor profunda. Agora, imagina Jó. Vem um mensageiro e fala: Jó, seus bois foram embora. Esse está falando a notícia ainda, Jó nem teve ali o tempo para processar, vem outro. Jó, seus camelos já era. Pensa assim, aquele rompimento da Bolsa de Valores. A galera que perdeu tudo que tinha. Toda a grana de Jó foi embora. Até aí, desesperador? Talvez, um pouco. Mas quando o último chega e fala: Jó, todos os seus filhos morreram. Acaba. Jó rasga o seu manto. Jó entra naquele profundo luto e faz uma das declarações mais lindas que muitas pessoas usam, inclusive no momento de luto. O Senhor deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Conta uma história de um pastor chamado Bill Johnson. Ele não é muito conhecido, mas talvez algumas de vocês já tenham ouvido falar dele. A esposa dele estava com câncer terminal e faleceu. E na semana seguinte, o Bill Johnson subiu para pregar. E as pessoas ficaram assim: mas que estranho, né? Como assim? Ele acabou de passar por um luto, como é que ele está indo lá pregar? E ele falou assim: gente, lá no céu vai ser tudo perfeito. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter problemas. A gente vai poder adorar a Deus liso, né? Sem ter nenhum problema na cabeça. Aqui na Terra é o único lugar onde a gente pode adorar a Deus no meio do sofrimento. E foi isso que Jó fez. No meio do sofrimento dele, ele adorou o Senhor. Isso me traz uma lição também, que no inverno é o lugar onde a gente percebe onde verdadeiramente estão as nossas raízes da fé, né? Eu acho que o inverno, as dificuldades, a dor, é um termômetro da nossa fé. A gente viu onde estava a fé de Jó, não é? E onde está a sua fé? Pensa aí no momento mais difícil da sua vida. Como que você reagiu? Provavelmente esse é o termômetro da sua fé. Provavelmente é sobre isso que você precisa orar ao Senhor. Provavelmente é sobre isso que você precisa pedir perdão ao Senhor. Deus, não era a reação que eu deveria ter. Não é? Pensa aí, como está a sua fé? Quando veio a notícia da morte do meu filho, eu sentia como... Vocês conhecem aquela música do Paulo César Baruch? Que ele fala: então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu. Eu senti exatamente isso. Eu falei: é agora. Ou vai ou racha. Ou eu verdadeiramente creio em Deus, em um Deus que me ama, ou eu não creio. Vou parar de fingir que eu creio. Não é? E não é que eu não tinha dúvidas, não é que não tinha muitas perguntas no meu coração, mas ali era a prova da minha fé. Onde estava a raiz da minha fé? Qual era o termômetro da minha fé? Aqui nesse versículo nós vemos qual era o termômetro da fé de Jó. E aí, quando no decorrer da história, eu não vou ler tantos versículos a mais com vocês, mas no capítulo 2, o diabo chega para Deus e fala assim: Deus, mas a gente só tocou nas coisas de Jó. A gente não tocou em Jó. Toca em Jó, que você vai ver que ele vai negar ao Senhor. E aí o Senhor permite que o diabo toque na vida de Jó, não tirando a vida, mas dando doenças para Jó.
A Bíblia diz que a doença de Jó era tão complicada que ele se coçava com cacos de vidro. Gente, você já sentiu coceira? Sabe, aquele bicho de pé que você coça? Imagina Jó coçando incessantemente, precisando de cacos de telha, porque não dava conta. Então, ele já tinha perdido tudo, agora ele estava doente. E aí o pessoal fala muito da esposa de Jó, né? Que chega para ele e fala: Jó, você ainda se mantém fiel a esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morra. E, sinceramente, gente, hoje eu sou um pouco advogada da esposa de Jó, tá? Porque eu falo assim, gente, ninguém percebe que essa mulher está sofrendo, ela também perdeu tudo. Não foi só Jó que perdeu tudo. Então, quando geralmente as pregações de Jó falam mal da esposa de Jó, eu não gosto. Falo assim, gente, espera aí. A mulher sofreu também. Tudo bem que ela não teve a reação correta, mas com certeza Deus tinha graça para ela também, mesmo não tendo a reação que deveria ter, não é? E aí nós temos, então, Jó ficando doente, temos a esposa de Jó também o abandonando, e depois nós temos 34 capítulos, do 3 ao 37, dos amigos de Jó que vieram visitá-lo. Depois você pode ler na sua casa, porque é um manual do que não dizer a uma pessoa que está em luta, tá bom? Os amigos de Jó, assim, se ficassem quietos, teriam acertado mais do que eles tentaram falar e deu ruim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 34 capítulos, que na Bíblia a gente não sabe quanto de tempo isso é, mas 34 capítulos de silêncio de Deus. Você já sentiu o silêncio de Deus? Sabe quando você ora e fala assim, não está parecendo que a oração está passando do teto, não é? Aquele sentimento de, às vezes, abandono, de Deus não está ouvindo minha oração. Você já sentiu isso? E eu tenho uma notícia para você. Os seus sentimentos são enganosos, sabia? Que Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Quando essa mentira vem à sua mente, ao seu coração, de que você está sozinho, de que Deus não está te ouvindo, que as suas orações não estão passando do teto, é mentira. O Senhor está presente. O Senhor está ouvindo. Ele pode não estar falando ainda, mas Ele está ali. Ele está presente. Ele está ouvindo. E eu gosto muito de uma frase do Augustus Nicodemos, que ele diz assim que o grande desafio do crente é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar, e ainda dando tudo errado. Não é, Jó? Será que a gente poderia dizer isso de você também? Não. A Thaís é crente. Olha tudo que está acontecendo na vida dela. E ela continua amando ao Senhor. A Ana é crente. A Fatinha, então, se levantar a mão, Deus puxa. De tão crente que é. Fato é que a gente gosta de transformar pessoas, e principalmente personagens bíblicos, em heróis, né? Sabe aquele título, talvez na sua Bíblia tenha, lá em Hebreus, que está Heróis da Fé? Uma triste notícia, não foi Deus que deu esse título, tá bom? Foi uma pessoa muito boa em marketing que colocou esse título lá. Mas Deus não chama ninguém de herói. Ninguém. Nós não somos chamados para sermos heróis. Por isso que Jó, nesses próximos capítulos que vocês vão ler na sua casa, com certeza que a Fatinha depois vai me contar, se fizer a lição de casa, Jó, ele questiona a Deus. Sabe por quê? Porque ele não era um herói, ele não era Jesus. Ele era um ser humano que sofria, que chorava. Ele estava em depressão. Ele chegou em um momento que ele não queria mais viver. Ele fala que maldito era o dia em que Deus colocou ele no ventre da mãe dele. Que era melhor não ter nascido. Era melhor não ter vivido essa história que Deus tinha para ele. Então, ele era humano. Ele sofreu, ele questionou. Mas sabe onde ele fez isso? Aos pés da cruz. Que tudo bem, não tinha cruz na época, né?
aos pés do Senhor. Mas nós fazemos isso hoje, aos pés da cruz. Nós levamos todas as nossas dores ao Deus das dores. Deus, Ele não nos deixa sozinho em meio ao dor, à dor e ao fogo. Eu gosto muito do texto de Daniel, dos amigos de Daniel, né? Quando eles vão para a fornalha. E aí o rei olha para dentro da fornalha e fala, mas não tem só 3 ali. Ele enxerga 4, porque o anjo do Senhor estava com eles. E é exatamente isso que eu sinto quando a gente passa pela dor. A gente não está sozinho. O anjo do Senhor, o próprio Cristo, está conosco, mesmo em meio à dor. Nós temos um Deus que Ele não deu corda no mundo e simplesmente, vão viver a sua vida. Não, Ele controla. Ele é soberano sobre tudo que acontece na sua vida. A gente ouviu histórias aqui, testemunhos lindos. E talvez se o microfone estivesse aberto para cada uma contar a sua história, você teria a sua própria experiência para contar. Sabe, essa sua história é escrita e controlada pelo Senhor. E Ele não perdeu o controle da sua vida. Você pode não ter explicação, como Jó também não tinha. E eu também não tenho. Eu não sei por que Deus levou o Bento. Eu até hoje me questiono, Deus, mas por quê? Por que comigo? Por que não comigo? Né? Foi com Jó, por que não comigo? Então, pensa aí, nós vimos que nem toda dor tem uma explicação. Nós vimos que o inverno serve de termômetro para a nossa fé, onde está a raiz da sua fé. E nós vemos que a vida não é sobre nós. O livro de Jó não é sobre a história de Jó. Não é sobre a história do diabo tocando na vida de Jó. A minha vida não é sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha perda ou os meus ganhos. A sua vida não é sobre você. Você não é o personagem principal da sua vida, ao contrário do que dizem. Não é, a sua vida não é sobre você. A nossa vida é sobre Cristo. E para isso eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 115. Que diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória, pelo Teu amor leal e pela Tua fidelidade. Não a nós, Senhor. Será que essa pode ser a sua oração hoje? Senhor, não a mim. Não a minha vida, não os meus anseios, não aquilo que eu quero para mim, não aquilo que eu planejei, como a Thaís trouxe para a gente aqui. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Eu gosto muito de pensar que Jesus, Ele não faz propaganda enganosa, né? Quando Jesus nos chamou para si, Ele não falou, vem, bora, vai dar tudo certo na sua vida desde então. Você disse sim e ganhou na loteria. Não. Jesus não. Eu tenho certeza que Jesus não fez esse convite para você. Se você ouviu, vem do seu coração. Não vem de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz para a gente, vem carregar o quê? Carregar o quê? Carregar a cruz. Esse é o convite de Cristo para nós. E Ele é o exemplo disso. O que Jesus fez? Carregou a cruz que nem era dele, era nossa. E Ele carregou em nosso lugar. E esse é o convite dele a nós. Então, muito cuidado com esse triunfalismo gospel que diz que vem para Jesus e vai ser só vitórias. Vem para Jesus e vai dar tudo certo. Vem para Jesus e vai ter cura. Vem para Jesus que vai ter restauração. Deus pode fazer isso? Pode, a gente crê, nós temos fé num Deus que pode fazer isso. Ele vai fazer? Não necessariamente. A Fatinha disse aqui, né, do testemunho dela que o pastor Josué falou para ela, né? E se Deus não mandar? E se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se Deus não ressuscitar?
Você vai continuar sendo crente e fiel, sabendo que a vida não é sobre você, mas é sobre Deus? Essa é a pergunta para o seu coração hoje. Aceitar o convite do Senhor, venha e carregue a sua cruz. E quando as coisas começarem a ficar difíceis, você olha para Cristo e fala, Senhor, me ajuda a lembrar que esse foi o convite do Senhor. Isso vai te ajudar a não viver frustrada na sua fé. Frustrada com Deus, porque Deus não está fazendo o que você planejou, né? Como a gente aprendeu aqui. Deus não está cumprindo os seus planos, o seu cronograma. Deus está cumprindo os dele. E às vezes a gente não vai entender, como já não entendeu. E aí a gente vai precisar olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, para que a gente possa confiar, mesmo sem entender. Confiar, mesmo sem crer, que Deus, Ele está mais interessado. Ele não quer te dar uma vida confortável, tá? Não foi isso que Deus prometeu para você. Ele não me prometeu filhos saudáveis. Ele não nos prometeu um casamento da Disney. Ele não nos prometeu o emprego dos sonhos. Não foi isso que Deus nos prometeu. Mas sabe o que Ele prometeu? Que Ele nos daria mais de si. E é sobre isso. Essa é a maior vitória que a gente pode ter. Eu tenho certeza absoluta que todos os testemunhos que a gente ouviu aqui, no final da história, elas poderiam dizer, eu conheci mais de Cristo. E assim como Jó disse lá no final do capítulo, Jó disse assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu gosto de um pastor que chama Emílio Garofalo. Alguém já ouviu falar? Eu acho ele um contador de histórias. Gosto muito dele. E ele contou uma história que eu ouvi justamente nesse período de luto. E uma história que rasgou meu coração. E eu queria contar para vocês. Ele diz que existiam 2 ilusionistas em Las Vegas, que eles faziam muito sucesso, lá na época de 2023. Faz um tempinho, né? 2023. E o nome deles era Seinfeld e Roy. E eles faziam um espetáculo muito grande em Las Vegas, famoso, de muito sucesso. E eles usavam um tigre branco para fazer esse espetáculo. E esse tigre branco que participava do espetáculo se chamava Mantacore. Ele estava super acostumado a fazer isso, já fazia anos que esse número existia, então era algo que estava tudo dentro dos conformes, todo mundo sabia o que esperar, o Roy sabia o que fazer, o tigre também sabia o que fazer, mas nesse dia, em 2003, deu alguma coisa errada. Nesse dia, o tigre Mantacore pegou o Roy pelo pescoço e saiu arrastando ele para longe do palco. Nisso que ele pegou no pescoço de Roy, ele fez sangrar. Porque, obviamente, um bebezinho do tigre tem ali as pelinhas possíveis para o tigre pegar e proteger. Agora, o Roy não tinha isso. O Roy era um ser humano. O pescoço dele não aguentava a mordida de um tigre. E, enquanto o Roy estava lá sangrando, as pessoas da equipe do circo tentavam a todo custo tirar o tigre de cima dele e usavam um extintor batendo no tigre para que ele soltasse o Roy. E nisso, o Roy, ali, cheio de sangue, correram para o hospital. E o Roy juntou todas as forças dele e só disse isso: não matem o tigre. Porque, obviamente, seria o destino final do Mantacore. E aí, depois de muito tempo que Roy conseguiu se recuperar, ele foi contar o que realmente aconteceu naquela noite. E ele disse que, naquela noite do espetáculo sangrento, não foi um ataque, foi um resgate. Como assim? Ninguém entendeu. Será que é só um homem que tem tanto amor pelo seu tigre e não quer que ele seja morto? Né? E Roy explicou que, naquela noite,
ele teve um derrame. E Roy, o tigre Mantacore, sentindo que tinha algo de errado, pegou ele pelo pescoço, como ele faria com o filhotinho dele, e levou ele para longe do perigo, para proteger. E nisso que o Mantacore pegou no pescoço dele e o fez sangrar, aquele sangue aliviou a pressão arterial e o derrame não foi fatal. Então ele disse, não era um ataque, era um resgate. E eu gosto de pensar que quando Deus nos faz sangrar, se nós o amamos, se nós somos seu povo, nunca é um ataque. É sempre um resgate. A dor vem. A morte vem. O luto nunca vai embora. Talvez venha aquele diagnóstico difícil. Ou a infidelidade num casamento. Talvez os seus filhos, que você orou tanto, estão longe do Senhor. Talvez o desemprego bateu na porta. Mas que nós possamos continuar crendo. Porque quando Deus nos faz sangrar, nunca é um ataque. É sempre um resgate. A gente pode ver isso na vida de Jó. Ele falou que ao final de toda a dor, ele conhecia mais do Senhor. E é isso que tem ao final da estrada, ao final da nossa dor. Sabe o que tem? Mais de Cristo. Mais do Senhor. E Deus está dizendo hoje para a gente, não estou te atacando. Eu estou te resgatando de viver uma vida só para si, te resgatando de coisas que você nem sabe que vão ser ruins para você. Eu sei que você não entende, mas eu não estou te atacando. Eu estou te resgatando. E a gente tem prova desse amor, não tem? A gente tem um Jesus crucificado na cruz, injustamente, por nós. Isso não foi um ataque. Isso foi um resgate. E Ele é a maior certeza de que toda a nossa dor é por enquanto. Não vai durar para sempre. E eu não estou dizendo da vida terrena, talvez a vida terrena vai durar para sempre. Eu sei que eu vou ter que conviver com a dor da saudade e do luto, de não ter meu filho todo Natal, todo casamento. Eu olho para a mãe do noivo e eu sei que eu não vou ter aquilo. Mas é por enquanto. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que vai chegar o dia em que eu vou chegar no céu. Vai vir um garotinho correndo até mim e vai falar, mamãe. E o Senhor vai me receber. E vai falar, filha, não foi um ataque. Foi um resgate. Porque eu te amo. E porque eu queria dar mais de mim para você. E, gente, eu tenho conhecido mais do Senhor. E eu jamais poderia dizer isso se eu não tivesse passado pelo maior inverno da minha vida. Eu tenho mais do Senhor. E que nós possamos sair daqui sabendo disso. Deus não está te atacando, Ele está te resgatando para que você tenha mais de si. Queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente cantar uma música e gostaria que você ficasse de pé para que possamos orar, que possamos cantar. E possamos, nesse momento, entregar ao Senhor. Entregar toda a dor, todas as perguntas que só você e Deus sabe que estão sendo feitas. Gostaria de fazer esse convite para você. Feche os seus olhos, cante essa canção como uma entrega ao Senhor. Uma entrega de confiança. De falar, Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor me ama. Isso não é baseado no que eu sinto,
Não é baseado nas circunstâncias, mas é baseado no que eu sei sobre o Senhor, porque a sua palavra diz que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor me ama a ponto de mandar o seu próprio Filho em meu lugar. Feche os seus olhos e vamos cantar essa música. Respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Queria fazer um convite para você. Se você quer mais de Cristo, mesmo que isso seja através da dor, se você quer mais de Cristo, se você quer declarar que você confia nesse Deus de amor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que a gente ore junto, para que a gente glorifique a esse Deus junto. E diga juntas: Senhor, nós queremos mais de Cristo. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor, Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Nos dá mais de Ti, Senhor.
Cuida, meu Deus, de todas essas mulheres que estão aqui entregando tudo ao Senhor, ó Pai. Nós queremos dizer, Deus, que não há nada comparado com a Tua presença, Senhor. Não há nada melhor, Deus, do que um dia podermos dizer que agora os nossos olhos veem ao Senhor, Deus. Eu te entrego, Pai, todas as lágrimas que estão sendo derramadas aqui, Senhor. Deus, recebe, Pai, na Tua cruz, dá a Sua graça, dá o Seu consolo, Deus. Diga a elas que elas não estão sozinhas, ó Pai. Reafirma no coração delas de que elas são Suas, de que o Senhor não está atacando, mas o Senhor está resgatando os seus corações para si, ó Pai. Que nós possamos dizer com confiança, Deus, que nós estamos perdidas sem o Senhor, Deus, que nós queremos mais de Ti, Pai. Pode cantar? Eu nada sou sem Ti. Senhor, nós podemos perder tudo, Senhor, mas não nos deixe perder a Tua presença, Senhor. Restaura, Pai, o nosso coração ferido, Senhor. Preenche, Deus, nosso coração vazio, Deus. Que toda a nossa dor nos volte ao Senhor, ó Pai. Eu nada sou sem Ti. Gostaria de chamar a Fatinha aqui na frente, para que ela pudesse nos levar em oração ao Senhor. Que o Senhor traga frutos dessa oração, desses corações que hoje se entregaram ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que o Senhor tem uma história infinitamente melhor para cada uma de vocês. Melhor na perspectiva do reino de Deus. Senhor querido, a gente está aqui na Sua presença, reconhecendo o nada que a gente é, reconhecendo que a nossa vida só faz sentido, só tem sentido quando o Senhor vem e nos enche, nos preenche, fala, nos coloca no prumo, nos coloca no lugar novamente. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade da gente colocar o nosso coração no Teu altar, do Senhor nos receber com todo o Seu amor, com todo o Seu carinho, com toda a Sua disciplina, como um Pai que ama. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos falou aqui ao longo desse dia.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece cada vida que veio aqui diante de Ti. O Senhor conhece o estado, a estação, a fase, o momento que cada uma dessas irmãs, dessas Tuas filhinhas estão vivendo. Dores, perdas, sofrimentos, frustrações, decepções, traições. Senhor, o Senhor conhece muito bem, e como a Juliana falou bem aqui, o Senhor nunca nos enganou. O Senhor disse que teríamos aflições, mas para que a gente permanecesse firme, tivesse ânimo, porque o Senhor já tinha vencido o mundo, já tinha vencido ali na cruz do Calvário, através do Teu Filho Jesus. Vê, Senhor, vê a dor de cada uma. O que a gente quer te falar aqui nessa tarde, Senhor, é que, como a gente cantou nessa canção, a gente não é nada sem o Senhor. A gente não pode nada sem o Senhor. A gente não tem condição de nada, absolutamente nada, Senhor. Fazemos planos, sonhamos, mas esquecemos de colocar nas Tuas mãos muitas vezes. Perdoa-nos por isso, Senhor. Achamos que estamos fazendo o melhor. E o Senhor olha para nós e fala assim: eu não pedi nada disso. Não era nada disso. Vem sobre nós com o Teu Santo Espírito, Senhor. Toca em nós nessa tarde, nessa noite. Cura o nosso corpo. Cura a nossa alma. Cura a nossa mente, as nossas emoções. Traz o verdadeiro equilíbrio, Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento. Nos ajuda, Senhor, a fazer essa arrumação, essa limpeza no nosso jardim da alma. Para que o Senhor venha e possa semear num campo novo, arado, limpo, para que a gente possa dar muito fruto, por onde o Senhor nos chamar e colocar, na nossa casa, no trabalho, na vizinhança, no ônibus, com uma amiga, com um amigo, com os nossos filhos, maridos, irmãos, irmãs, na igreja, fora da igreja. É de Ti que precisamos, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, toque em nós, saiamos daqui com uma nova perspectiva. Senhor, não queremos fazer planejamentos, nem dizer assim, a partir de amanhã eu vou fazer isso, Senhor. A gente sabe que não vai fazer. Teu Santo Espírito apenas nos incomode, hoje, amanhã, depois, de nos trazer para perto novamente. Nos trazer para a Tua presença, que lá é onde a gente vê quem a gente é. E o Senhor nos mostra muito bem quem a gente é. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa chance que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado por mais essa oportunidade nessa noite de ouvir a Sua voz. De ouvir que o Senhor está nos chamando. Venham, filhas minhas. Venham, filhas amadas. Eu tenho algo novo a lhes falar, a lhes contar. Algo novo, talvez, para o nosso próprio coração, mas não para o Senhor. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Oramos assim, já Te agradecemos, pedindo perdão. Perdoa o nosso pecado. Perdoa a nossa mazela, a nossa mesmice, as nossas repetições nos mesmos erros, nas mesmas murmurações. É a nossa falta de reconhecimento de quem Tu és, de quem é o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, santo, e que tem nos trazido para perto todos os dias. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém.